Paz e bem a todos. No mundo, à vez de ter aflição, coragem, eu venci o mundo. Disse Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Coragem, eu venci o mundo. Em 2019, em dezembro de 2019, eu tive um sonho. Eu até cheguei no trabalho contando às minhas amigas. Olhem o sonho que eu tive. Eu sonhei que, isso foi no dia 1º de dezembro, eu até escrevi, porque assim, quando eu tenho sonhar, eu sonho todos os dias. Os sonhos simples eu não quero nem saber o que é. Agora, quando eu tenho um sonho mais forte, então é que eu procuro interpretar para entender qual é a mensagem do sonho para mim ou para a humanidade. Então, a minha agenda, sempre eu tenho agenda, porque são várias atividades e eu tenho que escrever. Então, na agenda de 2019, eu acho que foi no dia 1º, foi isso mesmo. No dia 1º de dezembro, eu escrevi o sonho da tempestade chegando. Então, pessoal, esse sonho da tempestade chegando foi no dia 1º e quando eu cheguei na segunda-feira no trabalho, eu contei para as minhas amigas que tinha tido esse sonho, que eu olhava para o céu e via uma tempestade que ia chegando. E expliquei às meninas que uma grande tempestade estava para vir no nosso Brasil, em 2019, 1º de dezembro de 2019. Ao chegar em casa, eu escrevi, como eu escrevi na minha agenda, pedi a Deus força e sabedoria, discernimento, o dom do discernimento que ele deu a José do Egito para interpretar os sonhos do rei, e ao profeta Daniel, o faraó, José do Egito, e ao profeta Daniel ele deu o dom do discernimento para saber interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. E eu sempre peço a Deus, porque tudo vem de Deus, tudo que nós temos e somos é Deus, é permitido por Deus, é dado, os dons são dados por Deus. Então eu pedi a Deus para ter o dom do discernimento daquele sonho. Então eu fui meditar, refletir, analisar. Eu perguntei, serão as minhas tempestades pessoais, como ser humano, emocionais? E depois analisei na área e vi que era um sonho de caráter premonitório. Então, eu até escrevi aqui o que poderia ser as tempestades que iriam chegar, que eu via no céu, as nuvens se preparando como tempestades, E eu dizendo ao pessoal, a tempestade está chegando. Aí disse ao meu marido, peguei na mão do meu marido, vamos embora que a tempestade está chegando. E eu dizendo à população que corresse porque a tempestade estava chegando, Isso foi no dia 1º de dezembro de 2019, que até escrevi na minha agenda. Então, pessoal, eu escrevi e vou ler para vocês quais foram as tempestades que Deus me inspirou para escrever, que eu escrevi. Naquele tempo eu escrevi a pandemia no Brasil. Aí, como eu não sabia que iria se chamar primeira onda, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta, eu coloquei primeira variante, segunda variante, terceira variante e outras variantes que poderão ainda vir, viu? Esse sonho foi de 2019, mas Jesus sabe até quando irá essa premonição, Aí eu coloquei também os tipos de tempestade. Primeiro foi a pandemia. Eu digo, meu Deus, essa pandemia vai chegar no Brasil. Outro tipo de tempestade que eu vi, eu percebi, pedindo a Deus, que a chegada da fome, a seca, o desemprego,
Eu coloquei também famílias sendo destruídas. Coloquei aqui o meio ambiente sendo agredido, desmatamento, queimadas, poluição, né, e etc. Falta de respeito à floresta amazônica, falta de respeito aos índios. Eu coloquei também aqui exploração das pessoas. As pessoas, em nome do lucro, para enriquecer um grupo, são exploradas, né? Trabalham para ganhar, assim, pouco para enriquecer quem visa somente o lucro, né? Aí eu vi também que outra tempestade é a ambição material, que é cada vez mais essa ambição, essa ganância, mesmo que seja explorando os irmãos, e vi o desprezo aos valores, né? Os valores básicos da vida e aos valores espirituais. Outra coisa que eu escrevi aqui, que tempestades que iriam acontecer seriam tragédias naturais, né? Como terremotos, furacões, incêndios, quer dizer, tragédias com fogo, tragédias com água iriam acontecer e ainda vão acontecer mais ainda. Até essa do terremoto, isso foi em 2019 esse sonho, mas em 2020, em dezembro de 2020, eu sonhei com um terremoto num país da Europa. Com 4 dias depois, esse terremoto aconteceu. O pessoal de lá, que mora lá, conhecido meu, relatou para mim. Outra coisa também que eu vi, uma das tempestades, são o sofrimento dos refugiados. Se arriscando, fugindo dos países de guerra, fugindo do desemprego, da fome. Né? Então, eles arriscam a vida dentro do mar. Quantos já morreram e ainda vão continuar morrendo, né? Isso é uma tempestade para os refugiados. Eu coloquei também as guerras. Tem países que vivem eternamente de guerras. Guerras, ataques, atentados, não é? Então, tudo isso eu escrevi aqui. No dia, recebi inspirações para escrever quais eram as tempestades que iriam chegar, que eu vi isso em um sonho, em 1º de dezembro de 2019, e que, infelizmente, ainda irão continuar. Irão continuar. Tragédias aéreas com aviões vão cair. Tragédia com fogo, com água, aviões, acidentes, né, que vão chocar a humanidade, vão chocar o mundo. Só que, quer dizer, nós temos que sermos realistas, que essas tempestades que eu falei aqui, aconteceram e irão acontecer mais ainda, mas que nós temos que ter coragem. Coragem para cada um carregar sua cruz com fortaleza. Se fortalecer na fé, fortalecer as emoções, né? Vamos tentar equilibrar nossas emoções diante dessa pandemia, diante de tudo isso que eu citei aqui, de tragédias, de tempestades. A gente tem que fortalecer nossas emoções, fortalecer nossa fé. Porque com Deus, com Jesus, o peso se torna mais leve. Fortaleça suas emoções. Pense menos negativo, pense mais positivo. Autoestima, autoconfiança, autocontrole das emoções. Tente equilibrar suas emoções. Nada de preocupação excessiva, né? Porque tudo isso prejudica. Faça exercício, pratique um esporte, pratique a meditação, a oração. Tudo isso vai te ajudar a vencer as tempestades com coragem. Paz e bem a todos. Coragem. Eu venci o mundo, disse Jesus.